Pessoal, tudo bem? Estamos recebendo aqui meu amigo Alisson Bandeira. A gente vai estar orando para poder iniciar esse bate-papo, essa conversa, e a gente espera que seja edificante para a sua vida, para a sua casa. Tá bom? Você pode orar, Alisson, por gentileza? Claro, oremos Deus, Pai de amor, de infinita bondade. Nós te entronizamos na beleza da tua santidade, te pedimos, Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos apresentado de falarmos do teu amor. Senhor Jesus, que o teu nome seja mencionado acima de qualquer um de nós dois aqui, e que toda a terra se encha da tua glória, Senhor Jesus, e que todos aqueles que estão sedentos de ti sintam o Senhor através deste papo, Senhor Jesus, desta conversa onde o Senhor é o objetivo, onde o Senhor é o foco e onde o Senhor é a maior referência. Te entronizamos e dizemos obrigado por mais um dia, perdoa as nossas falhas, tudo que fizemos e te desagradou, em nome de Jesus. Amém. Alisson Bandeira, se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente, porque eu te conheço, muita gente está assistindo, a gente conhece, né? Uhum. Mas tem uma galera que de repente está Sim, chegando, está claro. assistindo de longe. A gente teve no último episódio que gente de Pernambuco assistindo a Que gente, isso, cara, que top. gente de Santa Catarina, né, nosso pastor Alberico que esteve conosco. Então, assim, Eu vi. se apresenta Top para o demais. pessoal aí, quem é Alisson Bandeira, da onde, congrega onde, fala um pouquinho aí pra gente. Então, Pablo, Alisson Bandeira é criado, crescido em Três Fontes, neto de Eduardo Bandeira e Yara Mello, são bastante conhecidos pelas redondezas. Sou hoje, e tenho orgulho de dizer, que sou um jovem que ministra a palavra e tem compromisso com ela. Pertenço à primeira Igreja Batista em Três Fontes, presidida pelo pastor Odair, que muito me apoia, que muito está comigo em tudo que eu faço em relação ao Evangelho. Nossa querida PIB de Três Fontes, é isso? Um abraço Exatamente. para todo mundo que está assistindo aí. Eu sei que a Top. galera vai assistir em Vai. peso aí esse episódio. Então você falou aí do seu avô, não é isso, Eduardo? Exato, Eduardo E Bandeira. aí você inicia desde que você se entende por gente, como evangélico, como cristão na PIB de Três Fontes, ou você inicia numa trajetória que ainda não pertencente ao evangelho? Não, pelo contrário, eu posso dizer, né, que sou de um berço evangélico. Meu avô era diácono, né, já descansa no Senhor. Minha avó hoje é pastora, mas sempre foi missionária. E meio que eu não tive uma escolha, né, Vai ou quando, racha? quando a gente nasceu. E quando eu tinha uns 2 anos de idade, eu morava em um ponto de pregação, porque minha avó Nossa. e o Qual o meu nome dela? avô, Yara Mello. Ali em Yara Três Fontes Mello. mesmo? Isso, pastor Yara Mello. É uma das mais conhecidas lá dentro, né? Assim como a irmã Maria Soares, que são mulheres, né, de oração, que foram. A irmã Maria Soares hoje já descansa no Senhor também. Mas começou assim, dentro de casa. Você dentro de casa já não tinha ou vai ou racha, né? Exatamente. É interessante que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ele cresça não se desvie. É interessante que, na verdade, quando a gente completa ali a fase da adolescência, né, dos 12, 13, 14, Sim. e parece que é aí que começa você realmente entender e decidir se é Entender. isso que você quer ou Perfeito. se é isso que você não quer, né? Hoje você Exatamente. tem Hoje eu tenho 27, cara. 27 anos, 27. e aí quando bate esses 12, 13 anos, Alisson, como é que é o sentimento? Vou continuar? Vou dar uma fugida? Passa isso pela cabeça do jovem, mesmo crescendo no evangelho? Com certeza passa, porque eu costumo dizer que o mundo oferece tudo que brilha aos olhos. E a Bíblia ensina pra gente que os olhos é a janela da alma, cara. E sabe, quando a gente tem um desejo que arde em nós e aquilo, a gente vê aquilo, a gente quer se aproximar mais. Porque a alma pede aquilo, a gente grita por aquilo, sabe? Então, independente de estar na igreja lá fora, é a mesma coisa. A carne grita, né? Grita com E é certeza. interessante que já ouvi falar pregações, o mundo não tem nada para oferecer. E tem muita coisa. Tem muita. Se o mundo não tivesse coisas para oferecer, o mundo não estaria lotado de gente. Só que é aquilo, né? São coisas que alimentam a nossa carne momentaneamente. Exatamente. Na verdade, essa alegria momentânea que a carne oferece vai passar e depois o vazio na alma continua Exatamente, cara. exposto Não ali, né? preenche. Não Não preenche, né? preenche. É vago. É exatamente isso, Pablo, que você disse. É momentâneo. Momentâneo. Demais. Eu converso com muitos amigos que não pertencem ao evangelho e é a mesma história. Cara,
fiz, aconteceu, Já era. mas quando eu deitei eu senti que não serviu de nada, sabe? Não valeu de nada. Exatamente. E é complicado porque às vezes as pessoas estão na presença do Senhor, se desviam e por um período de tempo, algo que ele realmente observa que não valeu, não preencheu a alma dele, e para ele voltar depois é muito mais difícil, né? Cara. Eu conheço várias pessoas que saíram e hoje não têm forças para poder É retornar. muito complicado. E por coisas pequenas, banais, momentâneas, quer dizer, é muito complicado, né, cara? Nesse sentido, no sentido de eu vou ali rapidinho e depois eu volto. E não volta coisa nenhuma. É muito complicado porque eu costumo dizer para as pessoas à minha volta que começar é mais tranquilo do que recomeçar. É, muito mais. Porque quando você vai recomeçar, tudo que você lutou para ter no começo, você vai ter que fazer de novo. E botar mais coisa para recomeçar, sabe? E é complicado, né? Porque você... Obviamente, é uma questão espiritual, né? Quando você sai para você regressar, não é somente suas eu quero... Não, é uma questão espiritual Com certeza. muito complexa, né? Eu tenho muitos amigos que às vezes comentam comigo, Paulo, eu tô fraco. Eu falo, olha, você continua fraco, no sentido de não para, porque se você tiver fraco e sair... Porque aprisiona, né, cara? O inimigo, ele não brinca de tentar contra a vida do crente. E a gente, nessa oscilada, ele ainda continua investindo. Não para. O projeto dele é te destruir, é te destruir, é te destruir. Aí você oscila. E você falou uma coisa muito interessante. O inimigo não brinca, né, Alisson? Não brinca. E você acha que hoje, nos dias atuais, na nossa igreja, a gente tem brincado? A gente num contexto geral. Sim, eu entendi. Cara, infelizmente, o evangelho é muito banalizado, né? Muitas pessoas falam que não tem diferença do mundo para a igreja. E nesse sentido, sim, a gente tem brincado, porque essas pessoas que falam alguma coisa em relação ao evangelho é porque estão olhando para crente fazendo a mesma coisa do mundo. Então, enquanto a gente está oscilando, as pessoas estão vendo o que está acontecendo com o evangelho, a gente não parece ter diferença mais do evangelho, parece com o mundo. Não é mais o sal. Não é, entendeu? E aí a Bíblia ensina pra gente, a respeito dessa passagem mesmo que você citou, que a gente às vezes se torna insípido, perde o sentido, entendeu? Então, realmente sim, na minha visão... A gente tem realmente deixado a desejar. Tem, né? bastante. E é engraçado que às vezes, vocês lá na PIB de Três Fontes, vocês fazem sempre um evento na praça lá, né? É o UFC, Isso, Juventude UFC. E às vezes lá na nossa igreja também a gente faz um evangelismo, inclusive vocês já participaram, também a gente participou lá. Engraçado que às vezes quando a gente faz esses eventos que deveriam ser periódicos, deveriam ser constantes, chamam uma atenção absurda. Exatamente. É engraçado porque, assim, uma coisa que devia ser normal, natural, no sentido de tem sempre alguém fazendo, quando a gente faz se torna uma coisa muito grande. E, na verdade, quando a gente observa que essas coisas acontecem, poxa, alguém está notando que realmente é extraordinário, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Sim. Porque aquilo ali, a gente percebe, você cresceu num berço evangélico assim como eu, se você pegar, há 10 anos, eu digo não, mas um pouco mais de tempo atrás, eram comuns passeatas, evangelismos, e nada, e assim, não chamava atenção no sentido da surpresa, que evento. Sim. Era uma coisa rotineira, né, Alisson? Isso é muito top, porque eu estava pensando nisso em casa, cara, a respeito do evangelismo, que até citei com você, vai sair um evento aí bom para a juventude, fica ligado. Ontem eu estava ministrando na Assembleia de Deus do Rodo, que é onde eu fui praticamente criado também. Pastor Wagner lá. Isso, Pastor Wagner. Meus avós pertenceram lá. E quando eu era mais novo, sempre tinha evangelismo, sempre tinha culto ao ar livre. E tinha o grupo, acho que é Mão Amiga, que se chamava. Era irmãos de várias igrejas. E eles saíam com a camisa camuflada, eu lembro disso criança. Mas era tudo direto. No mesmo propósito, né? Tudo no mesmo propósito. Eles se uniam em frente ao rodo e a gente ia andando, evangelizando, parava num certo lugar e fazia o culto ao ar livre. Você acha que hoje há a separação entre denominações? Com certeza. Com certeza. Às vezes a gente fala assim, a separação, e aí você fala, que isso, não há, não há sim, gente. Muito. É hipocrisia a gente falar que não há, porque quantas igrejas que a gente às vezes deixa de ir ou deixa de convidar para um determinado evento, falar, aquela igreja lá. Não... Exatamente. Ou então se alguém te chama, não vou lá não, porque foi onde tal. Não. Parece que no céu vai ter várias igrejas, são vários, vai ser separado. Na verdade, não, né? Não é, não. A gente percebe o carinho que a PIB de Três Fontes tem com a nossa igreja, do Campo do Grêmio, e mutuamente também, né?
E assim, que bom que fosse assim, né, olha. Assim, de porque verdade. no nosso bairro ali em Três Fontes, a gente está assistindo, a gente é um bairro aqui na nossa região, é um bairro bem pobre, humilde, né, com pessoas humildes. Humilde, a galera E é com muito muitas humilde. igrejas. E algumas são unidas, é claro, mas se isso fosse numa totalidade, no sentido Exato. de todos se unirem para irem para o mesmo alvo, o mesmo objetivo, a gente tava, um bairro estaria muito melhor nesse sentido. Estaria muito total, melhor. né? Porque a gente vê pelo Evangelho, na Bíblia, os evangelistas citando Jesus, que Jesus fazia um prodígio, fazia um milagre, fazia alguma coisa, e não só a pessoa era alcançada. Aqueles que viam, sentiam, Sim, entendeu? sim. Mudava para eles também, não era alcançada diretamente. Você vê quando Pedro recebe o milagre lá na pesca maravilhosa, quando ele. Exato. Ele chama os amigos. Perfeito. Ele chama os amigos, quer dizer, a graça do Senhor alcança não só a pessoa que recebe, mas aqueles que estão em volta também. Né? E isso seria muito importante. Você já pensou se todos nós, em Três Fontes, fica a sugestão, nos juntássemos, eu acho que a praça ficaria pequena. De verdade. Ficaria pequena, de porque verdade. Quantas igrejas nós seria temos no nosso bairro? Cara. E seria muito bacana. E fica a sugestão aqui, a gente tem feito alguns já, não só nas festividades, que seja uma vez ao mês, um evento, alguma coisa nesse sentido. É claro que às vezes a pessoa acha que é cansativo, mas, gente, se a gente abraça a ideia do evangelho, se a gente entra de cabeça realmente, tem que ser feito. Né? Desse jeito, cara, desse jeito. É por isso que eu foco bastante na minha juventude, na minha galera, na minha geração, em pôr a galera para trabalhar mesmo. Hoje o grupo lá, o nome do grupo é o UFC, não. É o UFC mesmo, UFC. Juventude Unido pela Força de Cristo. Unido pela Força de Cristo. Isso, exatamente. Então a galera boa lá, né? Tem uma galera muito boa lá, graças a Deus. Eu admiro bastante o pessoal da Igreja Batista, um pessoal que... Você não foi criado na Batista, foi criado no Rodo, né? Não, eu fiquei no Rodo até onde eu me entendo por gente, pela volta dos meus 4 anos. Então, foi bem novo, e depois minha avó... É porque meu avô e minha avó ajudavam bastante igrejas, e eles rodaram o Jardim Real, Vila Creunice. Lembro. E a gente participou de algumas... Eu participei com eles de alguma igreja. Só que quando eu fiz 5 anos, eu decidi que queria ser da Batista. Uhum. Tinha uma inspiração porque vocês rodavam e você, por hora, passou lá e falou, pô, eu quero ficar aqui, ou realmente... Eu acho que foi isso. Um dia eu estava em casa, né, moro praticamente em frente à Igreja Batista, era criança e fui lá num culto, mas fui muito bem recebido como criança. As crianças daquela época me abraçaram, e é muito interessante que as crianças eu já sabia tratar, entendeu? E foi muito top, e desde então eu fiquei lá, desde os 5 anos, fiquei lá, e tô lá, graças a Deus. É engraçado que isso aqui você falou uma questão muito importante, né? As crianças já sabiam receber. Já sabiam receber. Às vezes a gente, nas nossas igrejas, a gente acha que, vou botar alguém na porta lá para poder... Cara, é muito importante o porteiro, né? Muito. Eu acho que quando a pessoa ela entra numa igreja, ela é bem recebida, ela é bem tratada, começa na portaria. A pessoa vai querer voltar sempre. Quer voltar sempre. E foi o que aconteceu contigo, né? Por uma recepção bacana, pelas crianças já serem instruídas também. É claro, ninguém vai aprender. Não. Com certeza. Alguém instruiu isso é muito importante no sentido de a pessoa ter essa boa recepção, porque eu não vou voltar onde eu não sou bem recebida, né? Então, perfeito. É muito interessante. Hoje, quem que é a liderança lá do UFC? Da liderança é a Ana Paula. Ana Paula, tem o Marcinho. O Marcinho é da liderança dos jovens, né? Não tá mais. Não tá mais. O Marcinho é da teologia. É professor de vocês lá, de teologia. Um abraço, pessoal. E muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. Eu faço teologia com ele e indico demais para todo mundo. Quer aprender Bíblia, um cara que entende bastante e gosta de ensinar. Isso é importante, né? Isso, ele gosta de ensinar, ele se preocupa que a gente não perca o tempo que a gente tem. Ele fala muito que perdeu, queria aprender na adolescência e não teve essa oportunidade. Olha, eu não sei se você... Claro, 4 anos de idade não dá para lembrar. Mas você vê muita diferença... Hoje você prega em Igreja Batista, em Assembleia, em diversas denominações na nossa região aqui. Sim. Você vê muita diferença num contexto geral, na forma do culto, na forma de recepcionar? Você acha assim que falta alguma coisa em uma ou em outra? Ou você acha que não há muita diferença no sentido de culto, de adoração? Eu, particularmente, acho que existem lugares que as pessoas estão mais focadas, mais ligadas. O que você acha? Você que prega muito mais aí, anda muito mais do que eu aí. Cara, eu acredito que sim. Acredito que sim, tem uma diferença em determinadas denominações, na liturgia do culto, aquela coisa, né? E
Às vezes, eu converso muito com bastante pessoas que, às vezes, eu vou numa igreja e parece que a galera não estava lá para adorar, não estava lá para entronizar Deus, sabe? Parece que saiu de casa porque era uma obrigação estar na igreja. Uma rotina. Exatamente. Então, tem sim uma diferença, né, de algumas denominações, infelizmente. Infelizmente, porque realmente. Você prega bastante aí, né? Graças a Tem Deus. pregado bastante, graças a Deus. Inclusive, vai ter o contato dele aqui no Rodapé. Show de bola. Chama ele aí para poder pregar. Tem pregado diversas vezes na nossa igreja lá. A pessoa tem um carinho muito grande para ele. Amo aquela casa. É um jovem referência na nossa. Inclusive, o Elton Lino te citou, que é responsabilidade. Eu fui na festividade de Jardim Real, falei com ele no final do pô, faz isso mais não, porque tu me deixa no estreito. Agora me cobra de oração também. Agora me cobra de oração, pô. Um abraço pro Elton Lino. O Elton Lino brabo demais. Deixa eu abençoe, meu amigo. Ô Alisson, algumas perguntas que chegaram pra gente. Sim. A gente vai decorrendo ao longo desse bate-papo aqui. Mas existe na sua caminhada uma experiência com Deus que você fala assim, isso me marcou. Tem. Isso aí eu vou levar para o resto da vida e não tem jeito. É claro que a nossa caminhada no Evangelho, de uma forma geral, são experiências dia a dia, né? Deus nos surpreende todos os dias. Mas existem experiências que você fala, nossa, se eu pudesse escrever um livro sobre isso, se eu pudesse falar sobre isso todos os dias. Conta pra gente aí um pouquinho dessa experiência. Sim, cara. Eu recebi uma profecia que eu seria ministro do Evangelho, eu tinha 9 anos de idade. De 9 anos de idade, eu comecei a me aprofundar para isso. Quando eu fiz os meus 13 anos, eu gosto muito de jogar bola, gostava muito, disputava campeonatos e tudo. E aí, Deus falou para mim que Ele queria um pouco mais de separação da minha parte, que eu tivesse mais compromisso. Uhum. Porque eu estava deixando muito me influenciar na parte do futebol, essas coisas, né? E não era uma coisa que agradava a Deus e não é uma coisa que agrada a Deus. E aí eu lembro que eu comecei a passar mal, eu tinha um campeonato para ir, não consegui participar, porque comecei a sentir muitas dores, comecei a vomitar sangue, sem entender nada. Aí minha avó começou a passar mal, minha avó Yara também, ficou muito ruim. Aí a gente saiu da nossa casa, eu e minha mãe, os meus irmãos saíram da nossa casa, fomos para casa da minha avó para cuidar dela. Minha mãe cuidava da minha avó e cuidava de mim. E você, os dois juntos? E os dois muito ruins junto. E aí eu lembro que eu fui parar no Esqueleto, hoje é CETID, né? Lá em Queimados. Na época da dengue, todo mundo achando que eu tava muito fraco, não conseguia caminhar. Você tinha quantos? 13 anos. 13 anos. E aí eu fiquei muito ruim, todo mundo se afastava de mim como se eu tivesse lepra, cara. Ninguém queria tocar em mim. Achava que era transmissível. Isso, achando até que poderia ser dengue. E aí o doutor fez uns exames rapidamente e descobriu que eu estava com apendicite. E aí eu fui parar em Realengo, no hospital internado, Albert Schweitzer. Uhum. E ali eu vi de tudo, cara. Ali o hospital fica no meio de algumas comunidades. Chegava gente com um tiro de fuzil na perna. E eu vi muita gente morrer. Eu vi, cara. Eu saí, às vezes, do meu quarto já operado, que eu operei. Ia no quarto das pessoas. E era surreal. Eu ficava aterrorizado. Coisa de guerra. De guerra. E aí minha mãe e minha avó trocavam para poder render uma outra, né? E minha avó falava, Deus está te apertando porque você não está dando prioridade para ele. E eu falava, não é isso não, que é isso? Deus não vai fazer isso comigo. Só que eu entendo que profeta, ele não se manda, cara. Profeta, ele obedece à voz de Deus e ele faz o que Deus quer, querendo ele ou não. Deus escolheu como profeta e é isso. Ponto final. E aí eu fiquei uns meses lá internado, fiquei agoniado, querendo ir para minha casa. Quando eu consegui chegar em casa, eu comecei a lembrar da promessa com 9 anos. E isso para mim foi um divisor de águas. Porque de 13 anos para lá eu falei, nunca mais eu brinco com isso. E aí, tô chegando aí. Na verdade, você entendeu que a vontade de Deus era para o seu ministério e desde então... Exatamente. Deus tem te honrado no sentido da palavra. Graças a Deus. Então você sai dessa experiência com 13 anos, né? Depois de tomar uma pancada no sentido da corda, né? Isso, cara. E foi muito interessante isso, porque quando eu voltei para minha casa, que não foi minha casa, foi a casa da minha avó, a gente descobriu que a nossa casa, onde a gente morava, tinha sido assaltada. Mas a gente vê muita mão de Deus, porque não levaram nada.
Apenas arrombaram, fizeram a bagunça toda com a casa. Entraram, mas não... E não levaram nada. Eu falei assim, Deus, já entendi que é o Que é para recado. poder acordar, porque isso com 13 anos. Isso né? com 13 momento anos. que eu digo que a adolescência é a fase mais difícil da Não, nossa muito vida. complicado. Muito complicado. Adolescente, eu vou te falar, meu irmão, dá trabalho. Você sabe lá, né? Dá. Dá trabalho porque é aquela fase, cara, que o camarada, a menina, tá em transição hormonal. Sim. A voz muda, né? O corpo muda. E a mente também, velho. Isso. Eu acho que a mente tá naquela confusão, o que eu faço, para onde eu vou. Se entender é complicado. E é muito difícil. E você toma esse choque, essa situação com 13 anos. Exatamente. Que é justamente, e aí que você acorda aqui e realmente fala, opa, peraí, eu preciso desse jeito. Eu preciso me decidir o que eu faço na minha vida. Tem 27 anos, você tem sonhos pra caramba na frente, projetos. Tem alguma experiência marcante no sentido da pregação que você uma pregação que te marcou no ponto de vista, de repente, espiritual, no ponto de vista, de repente, de almas? Porque às vezes a gente prega e vem 5, 6, 7, 10 almas para Jesus. Sim. Mas às vezes uma alma que vem tem um peso, eu acho que às vezes, pela situação, pelo momento, pela pessoa que às vezes você conhece ou não está vendo ali, sim, que realmente é marcante. Tem algum, Alisson, nesse sentido que você ficou marcado? Cara, Você prega, é meio difícil, você prega quase todo dia, então. Cara, eu tenho uma experiência, não nesse sentido de almas, porque para mim almas é uma coisa muito importante. E eu não consigo diferenciar se for uma, duas. Não, com certeza. Entendeu? Sempre para mim é muito importante. Mas de promessas, sabe? De Deus falar para mim assim, ó, eu vou te colocar em igrejas que no teu coração já passou a vontade, o desejo de estar. E eu fui pregar na igreja do Eto, que foi o que falou sobre mim aqui, e foi aonde eu chorei bastante quando eu cheguei. Porque há uns anos atrás eu tinha passado em frente àquela igreja, eu já estava ministrando, e eu falei assim, um dia eu vou pregar aqui. Aquilo ardeu dentro de mim, Paulo. Uhum. Eu falei, eu vou chegar... E quando eu consegui estar lá em cima, antes de começar a ministrar, o culto acontecendo, eu só chorava. Eu só chorava. Nesse culto estava o Thiago Monteiro também, que é um homem de Deus, aqui da Fiel. E eu citei eles porque são pessoas que vêm antes, mas eu não deixei de falar sobre isso, porque para muita gente, o que eu estava falando era pequeno. Cara, você prega em várias igrejas, isso aqui é só mais uma porta. Não era isso. Era Deus cumprindo um plano sobre a minha vida. Sonho no seu coração. Sonho no meu coração estava sendo cumprido. E eu, após a mensagem, eu chorei de novo. Isso. Esse dia, na D3 Fonte lá do Eto, inclusive preguei lá na segunda-feira de novo. E o mesmo sentimento, é muita felicidade de estar naquela igreja. É interessante que às vezes a gente, eu digo, eu e você, a gente entra em portas e até... Interessante que a gente não força essas portas. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu vou te falar, meu irmão, fica a dica aí para você, pregador, que está começando agora, o Alisson aqui falou, que tem uma geração que veio antes da gente, né? O Wellington Lino, o próprio Thiago Monteiro que você citou aqui. Tem uma turma muito boa, que eles chegaram onde chegaram, são referências, sem ficar forçando Exatamente. porta, né, cara? Exatamente. Sem querer. É chato. É complicado você ficar... sabe, às vezes parece que você tá pedindo um favor e na verdade não é. Cara, isso é muito chato. Isso é muito chato. Eu acho que eu nunca pedi para poder pregar em lugar nenhum. Todas as vezes que eu fui convidado foi porque através do Espírito Santo o Espírito Santo tocou na pessoa e me fez o convite. Agora eu ficar forçando, pelo amor de Deus, eu acho que... Você quer pregar, meu camarada? Vai na praça. Que oportunidade. É engraçado que às vezes o vizinho da pessoa, do menino, do rapaz, da moça, não conhece Jesus e ele tá lá, porque quer o quê? O holofote, né? Perfeito, terrível. É muito complicado, né, o Alisson, essa questão de holofote. A gente tem uma geração muito boa. Eu acredito que essa nossa geração é muito boa. E assim, eu vou te falar que é uma geração que tem todas as ferramentas que seu avô não teve, meu avô não teve. E tem tudo para poder avançar. Mas às vezes, por coisas como essa, de ficar querendo forçar, de querendo passar à frente do tempo, porque na verdade, você aceita Jesus,
Você frequenta classe de crianças, quando você, claro, Uhum. adolescentes, jovens, e aí você tem uma trajetória, Tem a né? É uma trajetória estrada. ali. E tem gente que entrou ontem e já quer dirigir o ônibus, né? Não quer nem entrar na Nem janela, na né? janela quer E dirigir. é muito chato, porque, poxa, você vê que realmente, calma, respira. Jesus, ele tempo pra inicia seu tudo, cara. ministério depois de passar uma trajetória de vida, e tem gente que, calma, peraí, Vai chegar. vai chegar lá, né? Fica A calmo. gente tem tanta gente, tanta referência aqui na nossa região, tanta gente boa, Muita. que não Muita, precisou muita. forçar a porta. Não Muita, precisou. Deixa. Não, calma, respira. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que vai muito também da questão do entender a real vontade de Deus. Porque quando Deus te chama lá com 4 ou 9 anos, não me lembro, você não precisa ficar forçando porta para Não, poder graças onde a você. Deus. Hoje você prega quase todo dia, já foi falado aqui. Isso não é. Ah, não, eu tô com. Não. Você prega todo dia porque as pessoas entendem que você tem uma vida com Deus, né? Você realmente entendeu seu chamado e por isso te convidam sempre, né? É verdade. Eu acho que isso é muito importante na nossa caminhada. A gente tem igrejas sérias hoje e você tem pregado em algumas delas e nenhuma delas você ficou forçando porta, né? E fica a dica, né? É verdade. Se você pudesse hoje dar uma dica, Alisson, uma dica, um toque nessa galera que hoje de repente não tá pregando. Você quer ver um camarada que eu admiro muito, Cauãzinho. Eu ia citar ele aqui. Eu quero trazer ele aqui. Tava comigo ontem. Tá chegando agora, sem forçar a porta. E Deus tem usado ele com grande autoridade, com força. Para essa galera que é o igual o Cauãzinho, você que tá mais à frente, né? Você dá dica para ele no sentido de o que ele precisa fazer? Fala pra gente aí. Cara, eu costumo falar bastante com o Cauã. Inclusive, estava com ele ontem no Rodo também. Vai entrar no curso aí comigo de teologia, graças a Deus. Tem que se estruturar. Para quem quer ministrar a palavra de Deus, lembra que antes você vai ministrar a palavra de Deus. Você tem que ter conhecimento do que você está falando. Sim. Você tem que viver Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Você não pode só querer aparecer como um pregador, como aquele que ministra a palavra de Deus. Isso aqui precisa estar enraizado em você, entende? E sempre que o Cauã me marcava em algumas coisas no Instagram, conversava comigo, eu sempre falei para ele, cara, você é um prodígio. Cresça sempre em graça e em conhecimento. A gente precisa, eu preciso disso ainda. Então, para vocês que estão chegando agora, cresça em graça e em conhecimento. Alicerce os seus pés ao caminhar de Cristo. Sabe? O que Cristo fez tem que servir de exemplo para a gente. Cristo vivia a palavra e eu acho lindo que ele não tinha Bíblia para ler, mas a vida dele era a palavra. Né? O próprio João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra era ele. Isso, a gente precisa muito se preocupar com isso antes de ter lugar, cativo, cadeira. Primeiro eu preciso entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, ler a palavra, né? Porque eu, por exemplo, para você falar de determinado assunto, se a gente for falar sobre agora, sei lá, astrologia, a gente fica parado aqui, porque ninguém entende do assunto. Muito isso. Mas se a gente for falar de Bíblia, a gente vai discutir um pouquinho aqui, porque a gente conhece. Então, é realmente importante que você estude a palavra, né? É igual músico, você é músico também, né? A Camada canta, prega e toca aí. É a graça. É igual o Wellington também canta, prega e toca. Então, quer dizer, a música é a mesma coisa. Se você não estudar, não vai pra frente. E quanta gente que aceitou Jesus ontem, já quer voar, quer estar aí, calma. Cara. Respira, não tem que se estruturar. Eu nem digo que é culpa da galera que tá chegando agora, mas a galera que tá à frente também tem que se preocupar muito com isso, sabe? Sim. Porque uma coisa que eu luto bastante, e graças a Deus tem me dado força para vencer, é contra o meu ego, cara. Eu sempre devolvo tudo para Deus. Eu não tenho honra nenhuma, eu não sou nada, eu sou mais que dependente dele. Tudo que eu faço precisa mostrar Cristo. Eu não sou nada, eu não faço nada. Às vezes a gente fica até sem graça de postar cartaz, né? Exatamente, cara, exatamente. E eu fico... O pessoal da minha igreja brinca muito comigo, porque na Batista só tem 2 tipos de cargo, né? Uhum. Segundo a Bíblia, eles são baseados em Bíblia e graças a Deus por isso, é o diácono e o pastor. Sim. Só que quando eu vou em determinadas igrejas, no meu cartaz está lá, evangelista, diácono, presbítero.
E eu já fui tudo, sem ter nada. E o pessoal fica, caramba, você já tá tudo isso, e eu acho engraçado na hora, mas acho lindo que mesmo sem ter esse tipo de cargo, as pessoas ainda conseguem ver aquele que fala através de mim, aquele que é mencionado através da minha vida. Eu sinto Deus aqui, isso aqui é perfeito, porque quando a gente trata de mostrar a Ele sobre tudo, sobre todas as coisas, mostrar que a minha vida, o que eu sou, pertence a Ele e é Ele, o que acrescenta em mim é só os respingos da glória, é só os respingos da graça sobre a minha vida. Cara. E é interessante, você comentou uma coisa importante, a Igreja Batista, ela é muito tradicional no sentido da palavra. Sim. E você prega aí em várias denominações, em várias igrejas. Você citou a questão da Igreja Batista, que ela tem o diácono e o pastor, né? Apenas. E quando você vai em outras igrejas, que, por exemplo, tem outros cargos, a gente tem, na minha igreja, por exemplo, a gente tem os presbíteros, a gente tem os evangelistas, e também baseado naquilo que a gente acredita na Bíblia. Sim. É interessante que você é bem recebido no sentido de, não é porque é da Igreja Batista que eu vou afastar, né? Porque a gente tem muito isso. É legal. A gente percebe que algumas igrejas, eu não vou citar nomes aqui, mas você tem algumas igrejas hoje que não cooperam com determinadas denominações. Camarada da outra igreja lá, porque eu sou assembleano, e porque na minha igreja eu tenho presbítero, eu tenho evangelista, eu tenho diácono, eu tenho pastor, e na dele lá, de repente, só tem o bispo. Eu não vou lá do Pablo, eu não vou lá do Alisson. Parece que o reino, ele está dividido. E um reino dividido não subsiste. Então é muito interessante, às vezes a gente fala, rapaz, o Alisson, o Júnior, eles são da Batista, mas eles são, são diferentes, porque na verdade parece que são reinos diferentes, e na verdade é o mesmo reino. É o mesmo reino, cara, é o mesmo reino. É o mesmo reino. E a gente tem ido em. Claro, eu não vou determinada igreja que não tenha baseado na palavra. Sim. Mas se tiver Bíblia lá, você pode ter um costume diferente. A minha igreja tem um costume totalmente diferente da igreja dele. Totalmente, tá? E a gente está dizendo de costumes. Sim. Tá? Não estou falando de Bíblia, porque a Bíblia é a mesma. É a mesma. Eu acho que é a mesma versão, inclusive. Graças a Deus. Eu tenho outras, mas aqui eu gosto também. E a gente tem costumes diferentes, mas isso não significa que nós vamos para céus diferentes. Né? Com certeza. Tem costumes na Igreja Batista que a Assembleia não segue. Tem costumes na Assembleia de Deus que a Igreja Batista não segue. E por isso a gente vai deixar de se falar, deixar de cultuar ao nosso Deus? Cara. Até porque é o mesmo Deus, cara. E tipo assim, eu tenho que saber que eu só não posso escandalizar. Claro. Então, se eu vou em uma determinada denominação que me dá liberdade para pular, para fazer tantas coisas, mediante o que o Espírito fala comigo, e eu, pelo Espírito, sendo conduzido... Nós, entrando nisso aí, nós estamos... o sujeito nós somos sujeitos ao Espírito, no sentido de... eu consigo controlar minhas emoções quando o Espírito atua em mim. Isso. Porque tem gente que acha que quando o Espírito entra na sua vida, você fica atordoado. Não, na verdade, você sabe o que você está fazendo, né? É perfeito esse tema, porque eu já até conversei isso com o Márcio, e eu já errei bastante nisso. Sim. A respeito da gente ser sujeito. O próprio apóstolo Paulo ensina pra gente sobre esse espírito. E é lindo porque o espírito que ele fala de nós, ele tem um E minúsculo. Sim, então ele fala minúsculo, de nós. Nosso espírito. Isso, o Espírito Santo tem um E maiúsculo. E a Bíblia diz que o profeta é sujeito ao espírito do profeta. Isso aqui é perfeito por quê? Porque nós temos o espírito em total liberdade de dizer não para o Espírito Santo, cara. Se o Espírito Santo quiser vir e eu falar não, ele não vai obrigar. Ele não vai forçar. Mas na medida que eu falo assim, Espírito Santo, eu com esse espírito pequeno, deixa o espírito que tem um E maiúsculo habitar em mim. Faça o que o Senhor quiser. Dê expansão para isso. E é interessante que às vezes a gente fala, eu vou receber o espírito, e a galera quer dar cambalhota, dar mortal para trás. E assim, eu acho que cada um tem um jeito de receber de Deus. Sim. A Igreja Batista são mais contidos. Existem igrejas, na minha nem tanto, mas existem igrejas que pessoas
E assim, eu entendo que cada pessoa tem um jeito de receber, mas desde que ela entenda que ela não está ali, ela pode o Espírito Santo, eu vou até aqui. Sim. E o Espírito Santo não vai forçar. Porque educado. Exatamente Educado isso que a no gente sentido precisa entender, cara. fazer Entendeu? isso. É muito interessante esse ponto de vista, que às vezes a gente acha que o camarada tá lá, E o próprio Cleito, que a gente estava conversando aqui, ele falou para mim, cara, é muito legal como você na Assembleia consegue entender o seu limite, e na Batista a mesma coisa. Sim. É porque é o mesmo Deus, e Deus não vai forçar nada que eu não queira fazer. Se você não quer, filho, eu vou continuar sendo Deus. Eu vou continuar sendo entronizado e vou continuar sendo louvado. Não precisa forçar. Não precisa forçar, né? Pronto. Então a gente tem que saber isso. Entendeu? Eu também não posso chegar a envergonhar a igreja, lixar o ministério. Entendeu? A gente tem que saber ter esse discernimento. Vamos comer alguma coisa agora, tomar um refrigerante, pra gente poder voltar aí. Pessoal, vou jogar agora o Alisson na fogueira. No bom sentido. Quero começar, Alisson. A gente tem feito isso aqui algumas vezes. A gente está aí na caminhada do Evangelho há muitos anos já, né? Desde que a gente se entende por gente, graças a Deus. E quanta gente boa, né? A gente conheceu. Bastante. Gente que já se foi, já dorme nos braços do Pai. Que a gente aprendeu, que a gente pegou como referência. E é uma galera muito boa também hoje. A gente tem jovens aí que pregam muito, né? Bastante. E você tem referências, assim, de pessoas que hoje pregam a palavra, você fala, camarada, aquele ali é brabo, eu quero ser igual a ele. Quando eu falo brabo, não é porque o camarada prega todo dia, ou que ele tem 5 milhões de inscritos, porque eu até entendo que a gente realmente tem referências que são em níveis de camarada prega a nível nacional e tal, mas a gente, no nosso meio, no nosso convívio, a gente tem também pessoas muito boas que a gente tem de referência. Eu acho que não é pecado nenhum você admirar o ministério de alguém, Claro você olhar e falar, poxa, aquele camarada ali, eu quero aprender com ele também, depois de Cristo. Cita pra gente aí alguns, eu não vou te dar aí 3, 4, 5 aí. O que você acha aí desses nomes aí? Cara, eu tenho um que a galera tá cansada já de saber, né? Que eu estive com ele também na semana passada. Ele mesmo me convidou, isso para mim foi perfeito, porque eu tava falando de quando eu passei por aquele processo e com 13 anos eu resolvi que a minha vida deveria mudar. E eu lembro que eu tinha 14 anos quando eu vi essa pessoa pregando pela primeira vez. E eu falei para mim mesmo, eu falei assim, eu vou ser igualzinho a ele. Que é o Cristiano Santana, hoje que é pastor. Para mim é fora de série. Tô tentando trazer ele aqui, estamos esperando na agenda dele lá, Para mim, o pastor Cristiano é fora de sério, ele me convidou para estar na Manuel semana passada e é uma coisa que me marcou muito o meu ministério, porque é a minha maior referência. É um cara que eu falo assim, que não mudou, sabe? Desde os meus 14 anos, já se passaram esses anos todos. E ele continua sendo a mesma pessoa. São de 14 para cá, são 13 anos. Isso. Salvo engano. E eu falei, e eu citei isso, e cito sempre, o Cristiano é um homem de Deus, esposo de uma mulher só, tem caráter de homem de Deus. E a história dele é muito bonita, né? É top, cara, o Cristiano... A gente fala assim, Cristiano Santana, a gente fala, pô, um cara que nasceu no Evangelho, na verdade é o contrário, né? Exatamente. É totalmente ao contrário. A que saiu do lamaçal do pecado, como a gente fala realmente. E ele ingressou no ministério para pregar e até hoje ele é de referência. E para mim isso foi uma honra. Cristiano Santana, para mim, é o primeiro, com certeza. Eu tenho o segundo, como eu já disse, Descansa, que é o meu avô. O conhecimento que meu avô tinha, Pablo, é fora de série. O que ele já estudou, inclusive todos os livros que ele tem, alguns, na verdade, né? Alguns ficaram para mim e eu pego às vezes as anotações dele e falo, cara, como é que ele entendeu isso? Como é que ele fez isso? Eu peguei uma Bíblia que ele estudava, uma Bíblia raiz, e ela é toda marcada. E tem alguns pontos que está anotada. Então, meu avô Eduardo Bandeira, com certeza... Não é do Flamengo, não. Não é não. Inclusive, o nome é idêntico. De Melo? De Melo. É idêntico. Mas hoje já descansa no Senhor e me deixou um legado aí. Eu busco honrar, né? Me esforçando em estudar a Bíblia da mesma forma. Cara, fica muito complicado porque
tem um camarada também que eu gosto muito de ouvir pregar, e sempre foi uma referência para mim, que é o Adriano, Diácono Adriano, daqui da Fiel, da esposa da Tatiane, missionária Tatiane, e ele também tem uma palavra, e eu fico admirado com a forma que... É isso que me prende. Os anos vai passando, mas os caras permanecem com fervor. E olha que coisa interessante, né? Alisson, Igreja Batista, ele cita 3 não batistas. Não batista. Pô, e assim, não que... Só para contextualizar, que não há diferenciação no sentido de que, eu só quero ouvir quem é da Batista. Não. Só Batista que presta. E na verdade a gente tem aqui pessoas, cara, que a gente admira, que são de ministério diferente, tem costumes diferentes. E eu tenho até visões diferentes da palavra, né? Sim, isso é interessante. Eu acho que sim. Um é calvinista, outro é arminiano, Meu camarada, a gente não vai deixar de ir pro céu por ter visões diferentes, não. Exatamente. Entendendo que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador. Acabou. Acreditando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Acabou a história, é isso aí, cara. Você tem visões diferentes, mas o Deus é o mesmo. Exatamente, é isso que a gente deve focar, sabe? E como você me liberou 5, eu vou citar também mais 2, que para mim é surreal, é o pastor Valdeci. O que o pastor Valdeci prega, o que ele tem de vida com Deus, a forma que ele cuida da igreja dele, sabe? O pastor Valdeci, para mim, é uma grande referência. E o Márcio Oliveira, que é o meu professor, meu mestre, costumo falar para ele que ele é o meu mentor, porque realmente o cara é só indo estudar com ele que você vai ficar doido igual eu. Ele é muito bravo, ele é muito bravo. Fica aí a dica, hein? Exatamente. Mas o pessoal tem... O Vinícius tem feito lá também, né? Isso, André também tá lá com a gente, no mesmo dia, inclusive. Tá gostando lá, então... Não, é muito bom. Fica a dica aí pro pessoal que quer ficar maluco da Bíblia, vai pra lá. Vai pra lá. No bom sentido da palavra. Exato. A gente tem que ter como referência a Bíblia. Uhum. E eu acho muito interessante que cada um tem um personagem bíblico que chama atenção. A trajetória de Paulo, para mim, marca muito. Porque ele sai da onde sai com todo o conhecimento bíblico, tecnicamente dizendo, porque ele cresce aos pés de Gamaliel estudando. Sim. E a vida, a trajetória dele, quando ele vai ter um encontro com Cristo, que ele vai receber "Por que me persegues?" A partir daquele momento, e muda a história dele, é fantástico. Para mim, é fantástico. Inclusive, já assisti filmes sobre a história exclusivamente de Paulo, é muito bacana. Top. E você tem Cristo não precisa nem falar, não tem como a gente não falar, né? Mas, até para poder dificultar a gente, personagens que você realmente admira, e o que eu sempre falo, quero dar um abraço nesse camarada quando chegar no céu. Cara, eu vou contigo. Paulo, para mim, é um cara fora da curva. Top demais. E eu estudei sobre ele no curso de teologia, eu fiquei mais abismado ainda. É um cara que quebra muito a teoria de que Deus não chama quem já está capacitado. Cara, o cara você pega Paulo e pega Pedro, a diferença cultural é enorme. É enorme. E o cara tem dupla nacionalidade, tanto romano quanto judeu. Sim. Então é perfeito, porque pega tudo isso. Deus não capacita, ele chama depois. Não, se você se preparar, vai ser melhor ainda para Deus te usar. Entendeu? Não quer dizer que você, não estando capacitado, Deus não vai te usar. Mas Paulo, para mim, é um cara fora de série também. Entendeu? É um camarada que eu falo assim, e o camarada sofreu também, né? Sofreu. Depois que ele entende, depois que ele passa realmente a servir a Cristo. Aquilo que ele tinha feito lá. Caraca. Que ele acompanhou o Estevão sendo apedrejado lá, inclusive. Sim. Ele parece que ele recebe aquilo de troco, né? Sim, exatamente, cara, exatamente. O próprio também Pedro, para mim... Pedro também, ele tem um temperamento sanguíneo, não é isso? Mas ele faz isso muito movido pela emoção, pelo sentimento de querer defender a Cristo, né? E a história de Pedro, para mim, é linda, cara, porque eu vejo o Pedro começando de uma forma e terminando de outra. Eu vejo um Pedro agressivo, robusto, que quer... Que pega a espada e arranca a orelha. Isso, que quer agir muito na euforia, na impulsão.
Mas com a caminhada com Cristo isso vai se quebrando. Interessante, quando Cristo pergunta para ele depois, lá no finalzinho, se ele ama Cristo, ele vai dizer, tu sabe. Isso é perfeito. É perfeito porque a caminhada com Cristo quebra isso também. Quebra. Isso é perfeito pra gente que acha que não tem possibilidade de mudança. A caminhada com Cristo muda tudo. E eu acredito, né, lendo a Bíblia, que Pedro nem foi percebendo as escamas caindo. Nem foi. A euforia, tudo quero resolver. É que torna-se meio que uma coisa natural. Exatamente. O caráter vai sendo moldado de uma forma... Exatamente. E a galera que olha para Pedro, depois dessa caminhada toda. Imagina Pedro voltando para a cidade de onde ele nasceu. Caraca, esse daí é Pedro? A caminhada com Cristo faz isso. Então, isso para mim também é perfeito. É muito interessante você ver se a gente parasse agora uma pessoa que não vê o pastor Cristiano Santana há 20 anos, isso. E você apresentar o pastor Cristiano de hoje, não tem como não. Não é outra pessoa, né? Não tem como não. Exatamente, cara. E o cara que eu falo assim A gente fala cara respeitosamente. Porque uma referência top demais é Isaías, para mim. O profeta Isaías, profeta messiânico que fala... Eu gosto muito de tudo que eu sei que a Bíblia toda ela é voltada para Cristo, mas ele tempera muito isso, sabe? Ele enfatiza muito a volta de Cristo, a gente se preparar. João Batista dá uma continuação, mas Isaías é realmente fora da curva, porque justamente ele vai no Antigo Testamento isso. trazer a profecia do Messias que estaria por vir. Imagina quem está ali no convívio dele, né? Quem começa... Depois que ele escreve os pergaminhos até então, nossa, esse cara tá doido. Né? Muito... E lá no Novo Testamento, quando alguém pega o pergaminho dos profetas e fala, opa, tá começando a encaixar. Tá começando a encaixar. E você vê João Batista dando a mesma continuidade, exatamente, né? Prepara o caminho para o Senhor. Então isso é perfeito, cara. É muito top. É muito top. Esses três aí, para mim, E é assim, é difícil a gente falar sobre... É muita gente bacana. Muita gente. Tem cada personagem que a gente para olhar assim e fala. O próprio João Batista, né? Também, ele inicia abrindo o caminho e fala, ó, tá vindo aí que E realmente é muito interessante, né? É muito interessante. Então vamos lá, só para contextualizar, ele disse 5 pregadores aqui. Sim. Vou escrever o nome dele aqui para você pegar a dica. E os 3 também mensageiros que a gente quer encontrar lá no céu para poder abraçar e aprender, né? Porque... Ô Alisson, pra gente poder... O tempo já voa, né? Espero que você tenha assistido a gente até o final aí, tá? Sai não. Porque eu acho que esse papo tá muito... Inclusive, pedir aí, Alisson, pro pessoal que tá acompanhando a gente, para poder seguir a gente no Instagram, no Facebook... E também no YouTube. Dê um feedback aí, mande as mensagens, porque isso incentiva a gente bastante a poder continuar produzindo esse conteúdo. A gente aqui não tem aquela vontade de ganhar nada, esquece. Olha, você tá vendo aqui, a gente tá no improviso, né? Mas eu espero que você esteja sendo abençoado com esses vídeos, tá? Deixe o seu feedback, deixe sua mensagem, olha, quero fulano, podia fazer isso, aquilo, a gente vai abraçar aqui as ideias para poder realmente comenta atender aí, comenta, curte, compartilha. Pessoal da Pires de Três Pontes aí. Galera de Três Pontes, vergonha não. Olha lá, vou ver lá, hein? Vai no YouTube, se inscreve, tá? Fala Rangel Podcast. Ô Alisson, diga uma mensagem para essa galera que tá chegando pra gente poder finalizar. Para alguém que tá fraco, olhando para aquela câmera ali, para alguém que tá fraco, tá pensando em desistir, você que outrora passou aí pelo Vale da Sombra da Morte, dê um conselho para eles aí nessa. Eu vou deixar o meu versículo-chave. Que Paulo fala, se eu não me engano, em 2 Coríntios, que temos em nós um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você é um vaso de barro, Paulo está dizendo isso. Mas você tem um tesouro. Então, a fraqueza do barro, ela é nítida. É nítida. O tempo passa, tudo passa, e o vento bate no vaso, vai deteriorando ele um pouco, vai machucando ele um pouco. A chuva, quando bate, machuca um pouco o vaso. Mas o que está dentro, o tesouro, ele muda tudo isso. Porque o valor está dentro. Então, para você
que está sentindo uma vontade imensa de parar, você é esse vaso que está passando por esses determinados momentos ruins, processos. Mas tem algo dentro de você que é um tesouro. Mas esse tesouro, ele é perfeito, porque Paulo ele é perfeito dizendo que é para que a glória seja de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então vai passar. O que não pode mudar é o que está dentro de você. Esse tesouro ele não pode mudar. Permaneça firme. Amém? É isso aí. Então esse é o texto-chave para você. Exatamente, exatamente. Você acha que... É o meu texto-chave. Eu levo esse... Boto ele no meu negócio do WhatsApp. Tá no meu Instagram. No meu coisa lá, tá lá no meu Instagram. Todo mundo tem um... Eu gosto muito de Lucas 1,37 também. Porque para Deus nada é impossível, né? Perfeito. Remete a todas as coisas no sentido espiritual, até material também. Sim, né? sim. A gente fala que a gente tem sonhos e muitos, e não é impossível. Exatamente. E também que breve ele está vindo. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho de Homem há. Vamos se preparar para isso. A minha juventude aí, a galera que está com a idade mais avançada, Cristo vem. Cristo vem e isso é uma realidade que a gente não pode deixar de falar. Como eu disse aí, estava até conversando contigo, Pablo, sobre a respeito do evangelismo dos jovens que a gente quer fazer na Redondeza. Vai sair em nome de Jesus, setembro está chegando. Mas a gente precisa muito se preparar para isso. Aquela situação que a gente falou de brincar, não pode mais acontecer. Não dá, né? Tá na hora de tomar uma posição, uma postura. Ou não entendeu? É. Porque quando ele vier, acabou o tempo de tomar uma postura, acabou, já foi. Né? Então vamos se preparar agora. Eu acho que a gente tocou nesse assunto. Tem tanta gente, tanto jovem que não fala com o outro. Não fala. Cara, que mundo você vive, Jorge? Eu não falo com o Alisson porque o Alisson tá com o boné do PSG e eu sou Lyon. Que céu que você vai, cara? É, complicado. Cara, acorda, velho. A trombeta vai toar e você vai ficar de bobeira aí. Como diria no ditado, vai ficar de bigode aí. Deixa. A gente tem que acordar pra vida porque a trombeta vai tocar e só vai subir quem tá preparado. Exatamente, quem tem comunhão. Exatamente. Não é porque o Alisson é Igreja Batista, eu sou Assembleia, que eu não tenho que conversar com ele, que eu tenho que dar a paz do Senhor para ele, dar graça e paz, cada um as suas diferenças, mas a gente tem que caminhar para o mesmo alvo. Eu vejo pessoas jovens, camarada, que só o sangue de Jesus. Cara, infelizmente. O tempo tá voando, hein? E a Bíblia faz questão de dizer isso. O Evangelho e se Jesus não vier, de repente eu vou, Jesus me chama e aí? Aí eu subo ou como é que faz? Como é que fica? Porque às vezes a gente fala assim, quando Jesus vier, beleza. Mas se ele não vier agora e você for chamado, se sua hora chegar. Chegar antes, né? E aí, de repente, eu não falo com o Alisson. Jesus chama o Alisson. Ih, rapaz, não deu tempo de pedir perdão para ele. E é engraçado, Alisson, que a morte, ela vem para branco, preto, amarelo, rosa, rico, pobre. Sem distinção. A morte, ela não tem preconceito, não. Enquanto muitos têm, né? Enquanto muitos têm. Então, cuidado. É complicado, de verdade. E a Bíblia, ela faz questão de dizer isso quando o Evangelho de Mateus diz que é como um ladrão. A volta de Jesus. É muito rápido. Sabe? Piscou, o ladrão entrou, saiu, você nem percebeu que ele levou alguma coisa. Então a gente precisa muito estar preparado. Ele diz, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim é a volta do noivo. Então a gente precisa estar preparado. Isso não é brincadeira. Não é... Até porque se você está na igreja hoje, se você serve a Cristo hoje, seu propósito é para o céu. Exatamente. Não é envaidecer o Alisson, o Pablo, a nossa igreja, mas é mostrar que Cristo ele é o único caminho. Jesus é o único caminho que pode te salvar. É o único que faz mediação para você, do mundo até os céus. Jesus Cristo, o único. Alisson, obrigado aí. Tamo junto. Bom? Manda um abraço pra tua galera aí, pra tua turma, pessoal. Pessoalzão aí da PIB de Três Fontes. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto sempre. Obrigado por toda a cobertura de oração. Minha casa, minha mãe, meus irmãos, minha namorada, Deus abençoe sua vida também. Deus abençoe a vida de todos os meus amigos que oram por mim, intercede. Assim como vocês entregam a minha vida, pode ter certeza que eu entrego a vida de vocês na mão de Deus. Eu sou da PIB aí, um abraço, fique com Deus e se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo, a gente tem certeza que vai abençoar a sua vida. Acompanhe os próximos episódios. Mande sugestões também de pessoas para estar aqui com a gente. Exatamente. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela audiência, fique com Deus.